Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre um caso antigo, porém até hoje intriga diversas pessoas que criaram e criam várias teorias sobre o que realmente aconteceu. O Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, ou Polígono das Bermudas, é uma área que varia, aproximadamente, de 1,1 milhão de km até 3,95 milhões de km. Essa variação ocorre em virtude de fatores físicos, químicos, climáticos, geográficos e geofísicos da região, que influem decisivamente no cálculo de sua área, situada no Oceano Atlântico entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale na Flórida e as Bahamas. A região notabilizou-se como palco de diversos desaparecimentos de aviões, barcos cargueiros e navios, para os quais se popularizaram explicações extrafísicas ou sobrenaturais. Uma das possíveis explicações para estes fenômenos são os distúrbios que esta região passa, no campo magnético da Terra. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Muito embora existam diversos eventos anteriores, os primeiros relatos mais sistemáticos começam a ocorrer entre 1945 e 1950. Alguns traçam um mistério até Cristóvão Colombo. Mesmo assim, os incidentes vão de 200 a não mais de 1000 nos últimos 500 anos. Howard Rosenberg afirma que em 1973 a Guarda Costeira dos Estados Unidos respondeu a mais de 8.000 pedidos de ajuda na área e que mais de 50 navios e 20 aviões se perderam na zona, durante o século XX. Muitas teorias foram dadas para explicar o extraordinário mistério dos aviões e navios desaparecidos. Extraterrestres, resíduos de cristais da Atlântida, humanos com armas antigravidade ou outras tecnologias esquisitas e vórtices da quarta dimensão estão entre os favoritos dos escritores de fantasias. Campos magnéticos estranhos e emissões de gás metano do fundo do oceano são os favoritos dos mais técnicos. O tempo, tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, ondas, correntes, e outras causas naturais e humanas são as favoritas entre os investigadores céticos. Desde a era das grandes navegações, nos séculos XV e XVI, os navios que viajavam da Europa para as Américas passavam continuamente por esta área para aproveitar os ventos da corrente do Golfo. Depois, com o desenvolvimento das máquinas a vapor e dos barcos com motores de combustão interna, grande parte do tráfego do Atlântico Norte já não passava mais por esta área. A corrente do Golfo, uma área com clima instável, conhecida por seus furacões, também passa pelo Triângulo ao sair do Mar do Caribe. A combinação de um intenso tráfego marítimo e o clima instável pode ter feito com que alguns barcos entrassem em tempestades e se perdessem sem deixar pistas, principalmente antes do desenvolvimento das telecomunicações, do radar e dos satélites no final do século XX. A primeira obra documentada sobre os desaparecimentos nesta área foi lançada em 1950, por E. W. Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo. Jones disse que os desaparecimentos de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos. E deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George X. Sand afirmou em um artigo da Revista do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vincent Gaddis cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argos e, um ano depois, publicou o livro Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, Horizontes Invisíveis. Os verdadeiros mistérios do mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Gaddis é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas. Mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito através de Charles Berlitz e seu livro O Triângulo das Bermudas, no qual pegou alguns textos de Gaddis e recompilou alguns casos de desaparecimentos, misturados com falsidades e flagrantes invenções. Foi depois da publicação desse livro que os eventos foram conhecidos através da imprensa de uma forma mais abrangente. Após acharem a cabeça de um homem no mar, todos afirmaram que havia coisas sobrenaturais.
Um canal de TV americano especializado em ficção científica produziu em 2005 uma minissérie com o nome de The Bermuda. Alguns escritores têm usado alguns conceitos sobrenaturais para explicar os eventos no Triângulo. Uma explicação é de uma suposta tecnologia do continente perdido de Atlântida. Às vezes conecta-se esta história à formação rochosa submersa conhecida como Bimini Dole, Estrada de Bimini, perto da ilha de Bimini, nas Bahamas, que está no Triângulo em alguns casos. Seguidores de Edgar Cayce tiveram a previsão de que a evidência de Atlântida seria encontrada em 1968, referindo-se à descoberta de Bimini Gold. Alguns descrevem a formação como uma estrada, uma parede, ou outra estrutura, apesar dos geólogos considerarem isso como sendo de origem natural. Outros escritores atribuíram os eventos aos OVNIs. Esta ideia foi usada por Steven Spielberg em seu filme de ficção científica Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que mostra os tripulantes do voo 19 como humanos abduzidos. Charles Berlitz, autor de vários livros de fenômenos anormais, atribuiu os desaparecimentos no Triângulo como uma anomalia ou forças inexplicáveis. E foi esse o vídeo, galera, espero que tenha gostado. Falou!